Oi, oi! Estamos começando mais um programa 4/5. Esse é um programa produzido pela Galeria do Mal e AQC Studio. Eu sou Jefferson Carvalho. Eu sou Matheus Moda. E a nossa convidada de hoje é a maravilhosa Debs Poeta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? A gente está muito feliz de te receber aqui na nossa casinha. E não ligou, ó, esse. Ah, verdade. Aqui o controle tem nada, quem é ao vivo. Ao vivo, hein? Eita, diretor de fotografia, que sou quem? Eu mesma. Aí sim. Enfim, é isso. A gente quer que você se apresente, fale um pouquinho Sobre você, quem você é nesse momento. A gente é muita coisa e vai mudando todo dia, né? Mas atualmente, Mas pra quem quem tá Debs? assistindo também, Te conhecer, quem ainda não te exatamente. conhece, vamos furar essa bolha. Furar não, vamos alargar, porque furar ainda tá longe. Exato. Eu queria dizer inicialmente que eu tô muito feliz, muito contente com o convite A gente de que estar aqui hoje. nesse espaço tão lindo que vocês montaram e que é o lar de vocês. E muito honrada de estar conhecendo mais um pouco do trabalho de vocês e ter sido convidada. Então, quem sou eu? Como o Jefferson já adiantou, né? A gente é muita coisa, depois não é mais, e depois é a coisa que já era de novo, porque a vida é isso, né? Movimento, show. Total. E eu sou hoje uma mulher negra, muito consciente, muito orgulhosa de mim, da minha história. Eu sou poeta, eu sou cientista social, sou uma sonhadora que quer ver a quebrada cada vez mais ocupando espaços e crescendo. Quero também dar muito orgulho para as pessoas que acreditam no meu trabalho, que me apoiam. E inspirar também outras meninas que estão nesse movimento de escrever, de entender que a escrita delas é importante e tem valor, entendeu? Afinal, tipo, a nossa arte é totalmente um reflexo, né, de quem a gente é a nossa voz, é o nosso grito. Sim. Eu acho que a gente precisa realmente entender isso o tempo todo, que tudo que a gente faz reverbera, E né, que vai ter gente pra ler essa escrita, pra escutar. Sim. conectada com essa história que a gente Sim. E que vive. precisa dessas palavras pra mudar a vida, porque a gente é feito de mudanças, como já foi a pauta principal aqui. Que eu- Mas se a gente está compartilhando algo, você precisa falar, outra pessoa precisa escutar, e aquela reação dessa equação vai ser necessária. Às vezes é uma mensagem que alguém estava precisando escutar também. E é muito sobre. Ela fala muito lindo, eu fico Eu não quero nem falar mais nada, só quero te ouvir, sabe? É muito E gostoso. eu quero entender mais, assim, sobre isso, né, de como foi esse processo, essa virada, quais construções te levaram para esse momento hoje. Eu sei que, tipo, Qual a quebrada Qual? também que a gente tá falando, porque querendo ou não, Tá. a gente tá aqui Isso. como algo que eu espero mesmo que muita gente te escute, e do Brasil inteiro. Então a gente precisa Com também certeza. estar aqui nessa ponta, alargando essa bolha da quebrada que a gente vive, do cenário artístico que a gente tá compartilhando juntos, porque querendo ou não aqui a gente tá juntos. E eu acho que São Luís a gente tem o ponto de dizer que o centro histórico acontece muita coisa lá, mas parece que lá também é onde nós somos dados, então é importante também. Então a gente tem essa ramificação tanto lá quanto aqui, e a gente parte disso pra fazer essa quebrada crescer, se agregar e entrar também em pessoas na quebrada, e é sobre. O meu processo ele começou na universidade, mesmo eu entendendo todas as limitações que a universidade proporciona para pessoas pretas, que também foi um fato que foi comum para mim na universidade, porque eu também sofri racismo e machismo. Entendeu? Dentro da universidade. Mas o outro processo bom que a universidade me proporcionou foi me conectar com a história do meu povo. Eu conto isso em todos os lugares que eu vou, que as pessoas me convidam para me ouvir, ou quando eu estou numa obrigação, que para mim é uma obrigação ancestral. Transmitir para os mais jovens sobre a história do povo negro. Eu falo, eu fui entender, eu fui verbalizar que eu era uma pessoa negra depois dos 21 anos, porque foi quando eu entrei na universidade. E aí que eu fui Essa o meu expansão curso, de- ter essa expansão de consciência e de
conhecimento sobre a história do país. Claro. E isso é muito violento, como você precisa chegar no ensino superior, porque esse conhecimento ele não está na educação básica, entende? E aí eu fui entender que eu pertencia a uma identidade negra, que a formação de comunidades negras aqui no Maranhão, que existiam pessoas quilombolas, que existiam pessoas indígenas, que existiam pessoas que moram em comunidades negras rurais. Só fui entender isso na universidade, que eu fiz o curso de Ciências Sociais, né, através do curso de Ciências Sociais. E aí, também no curso de Ciências Sociais, eu pude viver a experiência de ter um professor que prestou atenção no que eu fazia e via que ali tinha uma ponta de arte, né? E aí eu comecei a fazer performances num programa que ele tinha, que era de transmissão de filmes, e no final tinha o debate sobre o filme. E aí ele quis colocar... E foi nessa época que tu já começou a escrever aí? Sim, ou foi nessa época que eu comecei a escrever. Certo. Antes eu só juntava coisas, cenários culturais, e fazia, e às vezes eu fazia de letra de música ou de poemas de outras pessoas. E só depois disso que eu comecei a escrever. E nisso que eu comecei a escrever, eu comecei a recitar em praças, em eventos, em marchas que me chamavam. E aí uma professora, que inclusive é a professora que é dona da livraria Lequiti, que é a professora Francilene, chegou e me falou assim: Débora, isso aí que faz é Islã. Tu conhece? E aí eu fui atrás no YouTube pra ver vídeos de Islãs. Muito sobre isso, tipo, esse processo às vezes as pessoas chegarem e dizer assim, isso aí que tu faz é isso, e a gente já tava fazendo e a gente nem se dava conta. E também é um peso da falta da educação, sabe? Porque isso é educação, sabe? Eu dar nome à nossa arte, porque a gente precisa ser compreendido. E eu não tô falando de outra pessoa compreender a gente, eu tô falando da nossa cabeça mesmo. E essas pautas vão dando preenchimento a lacunas. Isso, é totalmente o que ela falou, né? De tipo assim, a gente ter a informação sobre uma coisa e depois perceber que você faz parte daquilo. Tudo, como tu falou do cenário quilombola e o cenário indígena também, acho que essa falta e essa lacuna é tão presente, que eu também só me dei conta depois que aqui o Maranhão tem isso, que antes de eu perceber era algo como muito história, em livros, não era mais essa realidade que ainda perpetuava agora. Coisa mitológica, né? Como se essa vida não tivesse acabado. E a gente recebe dessa forma, querendo ou não, e principalmente quando a gente está ali usufruindo desse ensino que é dado pra gente está, eu falo principalmente a gente porque a gente está aqui no Maranhão, e a cultura do Maranhão é muito rica, é muito vasta. Eu percebi isso, já falei várias vezes aqui, que depois que eu cheguei em São Luís, percebi o tanto que um polo ou o outro do Maranhão tem uma diferença muito grande de cultural. E eu vou tendo trocas com pessoas que são mais do centro do Maranhão, e aí eu percebo a presença do setor indígena, que é muito mais forte, que também às vezes pra gente é um pouco distante, mas ele acontece aqui, a gente precisa falar também sobre ele. E o tanto que essas lacunas são ruins, cara, porque vai dando uma realidade distinta, ou então vai dando uma falta de uma realidade que preencheria essa vida. Tem muita gente que não tem essa identidade, né? E eu acho que hoje que tu fala de passar isso dos teus ancestrais para as pessoas mais novas, vai preencher lacunas que vão ser sanadas bem cedo, porque se vocês entenderem como uma mulher negra mais cedo, o processo seria outro. A gente quer que a gente consiga evoluir mais rápido mesmo. Então, se a gente está podendo ajudar os outros, porque, por exemplo, algo que não tem o mesmo peso histórico nunca vai ter do que aconteceu com os negros no Brasil, mas hoje, por exemplo, eu sendo uma pessoa não binária, eu sei que muitas travestis morreram para me estar aqui hoje com uma câmera dessa apresentando e falando com vocês. Sobre isso, né? Então eu preciso... É uma coisa sobre consciência de classe, que seja ela qual for, você precisa ter, seja ela de renda. Porque se você se entender como pobre, você vai lutar pelos seus direitos de pobre. Eu acho que muito pobre que não tem consciência de classe votou em quem está eleito hoje no Brasil, e essa falta de consciência de classe do pobre, que não é ensinado porque ele tem uma falsa ideia de que ele está ali emergindo para a classe média, mas que não está, porque a qualquer momento o Brasil quebrou, o pobre está fugido de novo, e é a situação atual que a gente está vivendo. Um grande ciclo. E essa falta de ter essa consciência de classe vai dando essas coisas ruins que estão acontecendo. A gente precisa olhar o nosso e lutar por isso, lutar por quem a gente é. E se eu também tivesse a noção disso, eu teria me aceitado talvez com menos questionamentos, de entender quem eu sou, que é normal sim
que essa falta de visibilidade que, por exemplo, no meu caso, pessoas não binárias têm nesse mercado machista que a gente vive, como é, porque até uma pergunta que depois tu pode responder, como é ser uma mulher no mundo dos homens, e sendo uma mulher no mundo dos homens na arte, porque a arte também é predominantemente branca e hétero, e é o que a galera quer ver. E tipo, não é assim. Tem uma galera à parte fazendo e ela precisa ser escutada. E pensando também nesse ponto de tipo, não é só a galera que tá em um determinado lugar que tá fazendo a cena. Eu penso isso pensando em Imperatriz, tipo, a cena autoral de Imperatriz é toda a cena do rap, é a galera que tá nos bairros fazendo tudo. Era eu que tava fazendo tudo por conta sozinho. E ao mesmo tempo, quem mais fecha a noite, quem mais ganha dinheiro na noite, não é pessoas que fazem a música autoral, entendeu? Então, chega a ser assim, eu particularmente fico meio indignado e fico triste porque a cena não acontece só comigo andando, saca? Precisa que todas essas pessoas estejam acontecendo para que esse movimento exista, né? Ai. É triste. Muito triste. A gente tá rindo, mas é triste. Então, vou até refazer minha pergunta, usando até um outro adjetivo. Como é ser uma mulher de negócios no mundo de homens de negócios? Então, quando eu comecei a recitar, não era em lugares, tipo, na praça e tal, com outras pessoas que recitavam, digamos que o mesmo estilo que o meu. Então, eu não tinha noção de como era tão machista os espaços, porque eu sempre estava na marcha das mulheres, ou então em atos junto a coletivos feministas. Então, o ambiente era sempre... O ambiente, primeiramente, que eu tive contato foi mais feminino. E eu não conseguia pegar muito do que os homens estavam falando, do que os homens comentavam. E aí, depois eu comecei a recitar em batalhas mesmo, de slam e em eventos de hip hop, em que tinham batalhas de rap. E aí que eu fui perceber que, às vezes, parece que eles estão esperando a gente errar pra mostrarem que são melhores. Eles debocham da letra, eles diminuem a nossa capacidade para se sentirem superiores naquilo que a gente faz igual ou até melhor que eles, né? É um pouco estranho isso. É o que eu observo bastante da letra das batalhas de rap aqui. Galera, vamos... Eu não sou da bolha do rap, mas tipo assim... Acho que fazer uma rima, e principalmente quando tu tá batalhando com uma pessoa, onde o ponto alto é você debochar dela, debochar de um erro dela, ou objetificar ela de alguma forma, o intelecto tá bem pequeno aí, tipo, eu tive um pouco de dificuldade, eu não vou mentir, quando eu comecei a frequentar batalhas de rap. Porque eu percebia muito nas letras ofensas à figura feminina, quando ele ofende a mãe. E a objetificação do corpo também, quando é da mulher. Sim. Total. Quando eles se xingavam, assim, de uma forma que eu não compreendia. E aí eu não sei se foi coincidência, mas depois que eu comecei a frequentar, eu comecei a ver outro tipo de poesia que é possível ser feita e que muitos meninos que vão se aprofundar na história do rap, que vão se aprofundar na história de hip hop, que estudam sobre comunidade, sobre aquilo sobre um movimento ou uma história, um conteúdo a qual eles fazem parte, é possível escrever de uma outra forma, até para atingir outros objetivos, que não aquela batalha que está ali sendo tratada de forma banal, porque a história de início do hip hop e do rap é uma história em que a comunidade preta estava usando para denunciar processos de racismo, de exclusão, de desigualdade social que as pessoas viviam. E às vezes eu percebo aqui na nossa cidade mesmo, aqui em São Luís, que tem muito jovem que ainda não chegou nesse ponto, que ainda não compreendeu o verdadeiro objetivo da letra de rap. Porque esse objetivo que tu fala que começou, a realidade não mudou pra ele mudando. Exatamente. A gente ainda tá nessa cena e isso ainda é uma arma e tem que ser continuado usando como uma arma pra mostrar o que
tá acontecendo de errado realmente aqui, porque aqui a gente já percebe uma caralhada de erro desde dentro do governo, quando vai para ter edital, quando tem a falta de visibilidade sobre esse edital, porque galera, não é só fazer edital, tem que ver aí como é que tá sendo, tem gente aí com o mesmo CNPJ, com o mesmo CPF em 5 CNPJ, tem umas coisas enrolando assim com uma loucura. E tem muita gente que realmente precisa desse edital, precisa fazer isso para ter uma renda, para tentar crescer com o seu trabalho dentro da arte, não consegue porque não tem essa informação, não sabe o que tem que fazer. Eu penso totalmente como um artista, né, tem que trabalhar, e eu fico triste porque eu sou fotógrafo, ok, mas pensando como cantor, você não tem que ser só cantor. Para você realmente estar dentro da cena, você precisa ser muita coisa, ser produtor cultural, ser diretor, entendeu? Porque a gente acaba tendo essa dificuldade de não entender e querer fazer por conta e ir aprendendo com os erros, sabe? Foi assim que eu fiz, né? Mas... Antes de comentar isso que tu tá falando, só pra arrematar a última coisa. Claro. Mas ao mesmo tempo que eu percebo esse esvaziamento das letras de rap, e aí, como o Matheus falou, mas parece que as coisas mudaram, que a gente não tem mais esses mesmos problemas, né? E aí eu percebo que as coisas não mudaram e a gente continuou, as coisas não mudaram e as letras não permaneceram como eram, porque a gente tem um dano enorme na educação básica do Brasil. E aí, se esse jovem ele não estuda sobre isso, como é que ele vai conseguir, se ele não tem o acesso e incentivo a esse tipo de conteúdo, como é que ele vai construir a letra assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente enxerga que existe um problema ali naquelas letras que estão circulando nas batalhas de rap, a gente também tem que pensar por que será que existe esse problema. E aí eu entendo isso como a falta de contato desses jovens com cultura popular. Claro. E aí a gente percebe a exclusão também dessa bolha. Sim, com o passar dos anos, um incentivo enorme a campos tecnológicos, e aí o que ele vê lá é elevação do próprio ego. Então esse jovem ele se torna vaidoso, ele vai consumir outro tipo de conteúdo e um conteúdo visual, inclusive, que vai fazer ele achar que ele tem que continuar ali no mesmo que a mídia tá fazendo, né? Não, uma mídia. E também pelo ponto que a gente já comentou, que quando não tem essa consciência de quem ele realmente é, o ego ele vem ali numa variação quebrada, que não é aquele ego de realmente tu se entender quem tu é, tu tá ali numa opressão da mídia que a mídia tem, tipo de, principalmente pessoas negras, embranquecer aquela pessoa. E aí quando tu não tem a tua real noção de quem tu é, teu ego acaba indo para um lado totalmente oposto do que ele deveria ir, e resulta nisso. Mas outra coisa mais ainda que eu vejo é a falta de contato da sociedade com essa bolha do rap, porque ela só é unicamente apontada, apontada como marginalizado. E realmente também reflete nisso que tu falou, porque não vai ter como ter uma fala mudada se a situação não mudar, claro. Se a situação da periferia não mudar. Então, até voltando ao ponto de editais, etc., não tem nada voltado para esse público, não tem nenhum apoio, não tem nada do governo, não tem nada que paute isso como arte, porque a gente precisa, a sociedade precisa que você coloque algo e dê validação dela em algum lugar, como isso aqui realmente sim é arte, consumam aqui, ó, galera. Certeza. Não é só isso. Então, cadê que isso tá acontecendo? Cadê essa validação do governo? Cadê a validação pra mudar isso que a gente tá vivendo, sabe? Então, é muito doido. De novo, vamos rir pra não chorar, porque... E falando de um ponto positivo, eu vejo vocês como mudança, sabe? Isso, é exatamente isso que tu tá fazendo, entendendo como a tua voz Como ela mesmo já falou, que já mudou um pouco da cena desde quando você existiu ali. Sim. E foi o que eu vi, eu te vejo realmente como alguém que leva a luz para esses lugares, e não só você, mas essa semana passada teve uma batalha, tu lembra que a gente passou lá e tava Pepe, poeta marginal lá. Sim, que é maravilhoso. Eu amo muito, porque é uma coisa que eu falo muito. Quando eu comecei a compor e tudo, eu tava consumindo muita coisa do rap, do hip hop, do R&B, e depois, entendendo e absorvendo toda essa cultura, eu faço muita questão de consumir
arte de mulheres e arte de travestis da população LGBT, O que ia fato mais por conta disso. estar lá E- já possibilita que, tipo, eu esteja lá também, Exato. porque acaba que quando não tem E é uma pessoa isso, que tipo, tu te a identifica, voz dela é tu- muito forte nesse ponto de, tipo, ela tava lá e ela não tem essa de, tipo, eu não vou ser oprimida aqui não, caralho. Vocês vão ouvir a travesti falar e acabou. Eu amei tanto que ela fez isso, ela deu um gritão lá. Vocês têm que calar a boca pra ouvir as mulheres e as travestis. Não sei- E eu fiquei assim, é isso, cara. Todas as vozes precisam ser ouvidas e não vai ter mais essa de, tipo, a cena não abraça a gente, não. A gente vai fazer a cena acontecer porque a gente tem esse direito, entendeu? E absorvendo, estudando e se expandindo nesse ponto, a gente entende o tamanho do nosso grito, o tamanho que a gente tem que gritar para estar nesses lugares, porque a arte é isso, é um grito, a gente precisa gritar realmente na altura que a gente tem que gritar, entendeu? E até também já linka muito nisso que a gente tá fazendo aqui. Eu acho que, tipo, desde quando a gente tava escolhendo as pessoas, que eu e Jeff pensamos assim, em te trazer, porque é realmente isso, tipo, eu acho que se a gente não tivesse nessa troca, eu vou sair uma pessoa daqui totalmente diferente Nossa. da pessoa que eu entrei. Acho que de todas as conversas eu tô saindo uma pessoa nova. E também já criando esse contato que a gente até então não se conhecia Sim. ainda. Mas é isso, porque a gente precisa realmente entender que a gente tem pontos muito falhos, porque realmente a nossa sociedade é falha. E ir atrás, tipo, eu realmente estou também, tipo, em São Luís, indo atrás de conhecer a cena da quebrada maior, pra saber até como a minha arte pode ajudar e agregar a abrir espaços. Isso aqui que a gente tá construindo no 4/5 não é nada mais do que, tipo, várias coisas e sentimentos que eu e Jeff já tinha na garganta que a gente precisava compartilhar, porque a galera precisa entender também que, por exemplo, principalmente dentro do audiovisual, tem uma romantização de muitas coisas. E a sociedade também implica nisso, nessa romantização de várias outras coisas que fogem só do audiovisual que eu tô falando. E a gente precisa mostrar que essa romantização precisa ser quebrada, assim como expectativas que são criadas em cima de outras pessoas. Eu não tô aqui pra sanar o ego de ninguém. E não é assim, a gente precisa estar aqui. Ser aberto, construir, entender que tudo é troca e trocas reais, sabe? Trocas que somam, trocas que evoluem, façam a gente evoluir nosso pensamento, sabe? Eu gosto disso, tipo, quando eu entendi que o que eu queria fazer no final das contas era arte e que tudo que eu fazia era arte, né? E é isso, sabe? Hoje eu entendo que eu preciso fazer o que me faz feliz. Nossa, tu falando isso, eu tô lembrando da primeira pergunta que vocês me fizeram. E é muito doido, porque como tu falou que no começo eu fazia, mas eu não sabia ainda que eu pertencia, por exemplo, a um grupo de mulheres que estavam na comunidade do Slam. Mas o Slam já existia, o Slam existe desde 2008. E assim, eu fui descobrir o Slam em 2016. E aí, como eu sinto isso? Eu sempre escrevia, eu era muito boa em redação, eu era muito boa em textos narrativos. Eu sempre escrevi muito bem e sempre tive a letra bonita, né? Porque o fruto de uma caligrafia muito bem feita. E aí, Perfeito. depois que eu descobri que o que eu fazia era slam, depois que eu comecei a perceber que eu juntava frases que rimavam, eu não só escrevia bem, mas eu conseguia rimar as palavras, eu falei assim, meu Deus, eu me encontrei no mundo, é isso aqui que eu sei fazer de melhor. E hoje eu tenho isso assim muito consciente dentro da minha cabeça, que o que eu sei, eu nasci pra fazer slam, eu nasci pra escrever, eu nasci pra recitar. Isso é muito bom. E sabe o que é muito louco, uma curiosidade? Eu sempre fui muito boa de decorar datas de aniversário. Eu fui criada numa família com 9 pessoas. Eu era a única pessoa que sabia a data de aniversário e o número de celular de todos, de cabeça, então eu ficava muito chocada. E aí é isso, né, gente? Hoje eu faço o quê? Eu decoro texto de 3 minutos. Perfeito. Eu só fico assim, é tão bom, gente, Eu não tenho ver memória, as não. pessoas falando Eu tenho uma memória muito boa. Eu tenho uma memória Mentira. seletiva. Muito seletiva. Se eu precisar, tipo, eu já fiz teatro, se eu precisar decorar aquele texto e absorver ele, eu vou absorver. Mas, tipo, meu principal problema da vida, se tu perguntar pra minha mãe, é chave. Eu já perdi muita chave. Por exemplo, minha casa, quem mora em casa sabe que os portões são variados. O portão lá de casa era metade fechado e metade gradeado.
E às vezes, tipo, se eu saía, geralmente pequeno não tem uma chave própria, então eu ia no supermercado, eu ia, sempre morei, minhas tias moravam em bairros perto, eu ia andando, por mais que fosse longe, ainda era um longe que dava pra andar. Aí às vezes se tinha alguém dentro de casa, fechava a porta e jogava a chave. Muitas vezes eu esquecia que era eu que tava saindo e eu jogava a chave sem ninguém. Eu me lembrava aqui do lado, a vizinha lavava roupa, a vovó, que aí eu chamo ela de vovó. Até hoje, ela já faleceu. E aí ela botava as roupas pra estender e vinha com um cabo bem alto assim pra deixar a roupa Sim, assim. minha tia também faz isso. Interior vibes. Aí quantas vezes eu não peguei o cabo, gente, pra ficar assim, ó, puxando. E o vizinho às vezes já ajudava. Esse cabo já tinha um prego, que era pra não ficar já pregado. É muito isso. É Então, sobre tipo, minha construção. memória é bem assim, minha memória. Então, tipo, quando eu preciso, ela tá Minha ali, memória assim, fotográfica também é muito boa. Eu lembro muito dos rostos Tu da é pessoa. pisciano? Não, eu sou taurino. Qual é o teu signo? Eu sou sagitariana com lua em aquário e ascendente leão. Girl, eu sou virginiano. Ai, eu Ascendente Ares. Eu sou touro com escorpião. Eu quero saber mais sobre... Não, mas eu quero, antes de tudo, é só tu falar um pouquinho como foi tu observar essa mudança da cena que a gente já pautou, você estando lá, a partir do momento que você chegou. Um pouquinho, assim, tipo. Um pouquinho, mas a gente vai gravar no próximo bloco. Estamos de volta com o programa 4/5. Falando agora só mais um pouquinho sobre, tipo, como foi tu dentro da cena observar a cena mudar do que a gente já tinha falado. Nessa perspectiva de... Ver que foi preciso você estar lá pra isso acontecer também. Eu acho que eu nem sou consciente disso, sabia? As pessoas falam, algumas pessoas já me falaram isso, não com essas palavras, mas indiretamente. De dizer o quanto meu trabalho é importante, o quanto meu trabalho fez Eu faço questão a de pessoa falar isso passar pra todo resultado. mundo. Mas eu acho muito estranho, porque eu não consigo ter dimensão ainda disso. Claro. Né? Mas se este é o resultado, que bom. Eu quero mais é que realmente aconteça. Porque eu sei que ao mesmo tempo que tu tava lá, eu sei que tinha outras pessoas que também te deram muita inspiração. Sim. Entendeu? Então é isso. É aquilo que eu te falei, que a cena não é uma pessoa, são várias pessoas. Porque acaba que as minhas inspirações são exatamente as pessoas que estão ali no meu ciclo, as pessoas que eu quero que estejam por perto, porque são pessoas que têm a mesma visão que a gente tem, sabe? Não dá pra gente ficar durante o dia a dia perto de coisas que não elevam a gente, que não é aquilo que a gente quer fazer, entendeu? Sim. Da mesma forma que eu te vi falando que o teu mundo é escrever, e eu imagino como tu consegue jogar todas as suas energias facilmente Sim. nos teus textos. Sim. É assim que eu enxergo o que tu faz, externalizando isso tudo nos lugares, entendeu? Eu não sei se eu já te vi recitando em vários lugares, mas a primeira vez que eu vi o teu trabalho foi em Tirem as Cercas. E foi assim pra mim, eu fiquei chocado, eu falei, caralho, sabe? Tem chato também, né? Tem chato, exatamente. E é isso, sabe? Foi muito... Foi também, tá? Como dentro foi desses isso, tipo, videoclipes? passar também Ver tua para... arte, agregar da arte de outras pessoas. Gente, Porque foi muito curioso, porque eu nunca... É porque eu não contei aqui o meu passado. Ih, gata, tu não O sabe, meu eu sou sua passado- fã, entendeu? O meu passado é uma coisa, assim, tenebrosa. E eu não tinha a oportunidade de sair, de conhecer a cena cultural de São Luís. Eu até comentei isso numa gravação que eu fiz também recentemente. Que eu não tinha oportunidade de sair, eu não tinha a possibilidade de sair da casa onde eu morava. E eu fui criada muito trancada, né? E aí eu não conhecia a cena cultural de São Luís. Eu conheci a cena cultural de São Luís tem 4 anos, é muito recente. E assim, tu imagina que eu não frequentei o tanto de tempo que as minhas amigas, as amigas que eu tenho hoje, frequentaram reviver a cena cultural, que é tipo coisa de que meninas que saem tipo 10, que saem há 10 a 15 anos, Sim. que conhecem coisas assim super antigas que sempre aconteceram aqui em São Luís, dentro desse movimento de música, de cultura. que viveu mudanças dentro do Que viveu cenário mudanças ali. dentro do cenário. E aí, de repente, eu tô sendo gravada pra clipes. Então, assim, é muito curioso. As pessoas vinham me maquiar. Tudo isso foi muito novo pra mim, entendeu? Aí eu chegava, Foi quando tu viu o teu eu era trabalho super de bem uma forma trabalhada, visual, super né? bem tratada, né? Recebia. De O câmera, artista luz. chegou, gente. Como assim? Um
monte de câmera em cima de mim. O que tá acontecendo? O que né? tá acontecendo? Foi eu me perguntava isso. Enquanto eu tava vivendo, eu tava ali, meu Deus, o que tá acontecendo e tal. E aí a emoção de que vai ser lançado um trabalho que vai aparecer meu rosto, que vai aparecer meu coisa. E eu falando, poesia. foi estranho da vez que. A primeira vez que foi exibido. Vou contar uma coisa pra vocês. O primeiro clipe que saiu foi o Tirem as Cercas, né? O primeiro que eu fiz, o primeiro. Tirem as cercas. Nossa, um beijo pras meninas, Núbia e Regiane. E aí, eu fui na festa de exibição. Na hora, depois que terminou a primeira exibição, eu chorei muito, porque eu fiquei, meu Deus, a minha cara, sim, assim, foi muito diferente. Foi uma das. Eu tenho assim muita consciência que esse foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na minha vida. No dia que eu vi a primeira exibição de Tirem as Cercas, eu chorei e eu fiquei pensando, meu Deus, a minha cara tá na maior plataforma de vídeo do mundo. Foi muito. E pra sempre, assim, né? Tu tem consciência que tipo, daqui a 30 anos vai estar lá. Saca? É muito foda, sabe? Porque eu entendo também como é isso, sabe? Eu era fotógrafo e quando eu quis cantar, eu tive esse privilégio de já ter essa consciência visual de como eu tinha que transpassar, né, a minha personalidade, a minha arte, porque é tudo ali, é a mesma coisa. E eu entendo como é nervoso, é diferente, é muito doido. Eu ainda também não tenho essa dimensão porque estar em músicas, fazer músicas, eu escrevi uma música aqui, mas quando eu lançar amanhã ela já é outra coisa, porque ela vai estar no mundo, muitas pessoas vão ouvir, vão se identificar, e aí tu vê que tipo assim, a tua música ela é muito maior do que... Ela não é só tua. Não é só minha, entendeu? Eu acho que esse ponto é muito importante. Voltando ao ponto de consciência de classe que eu já falei, que a gente entender que a arte que a gente faz e que a gente joga pro mundo não é mais só nossa. Não é nossa. Eu nem quando eu tô Por escrevendo isso, ela é só minha. Eu tenho um negócio muito... Que vai levar... Porque já vem de outras vivências também que tu viveu, pensou, exatamente. escreveu. Não só vivências, a inspiração. Eu acredito que eu não escrevo sozinha. Existe uma ancestralidade que tá ali viva, me guiando. As inspirações são... Eu acredito também que esqueci o que eu ia falar, mas Voltando. Você sente que tem uma ancestralidade te guiando? Essa... Sim. Ah, tá, lembrei que a minha escrita, até quando eu tô escrevendo, e não é uma coisa que eu faço de propósito, é uma coisa que flui naturalmente, que faz parte dessa habilidade que eu tenho para escrever. Eu nunca escrevo no singular. A maioria dos meus textos, eles estão sempre no plural. E às vezes não é coisa que eu vivi, por isso que eu falei que da ancestralidade. Não é coisa que eu vivi, é coisa que eu sei que as manas vivem, que as pessoas pretas vivem, que as pessoas LGBTQIA+ vivem, que crianças pretas vivem. Às vezes eu escrevo como se fosse a criança falando na poesia, entendeu? Porque eu entendo que esse talento que eu tenho, ele precisa reverberar para outras pessoas. Com certeza. Entendeu? Então às vezes eu escrevo... Entender a responsabilidade que você tem com exatamente, de representar aquelas pessoas nas minhas palavras. Entendeu? Isso. Mas sempre com muito cuidado também, porque a gente também não é porta-voz de ninguém. O máximo que a gente pode fazer é ecoar, ajudar a ecoar os processos. Ainda volta que é a tua voz, é o teu poder, mas eu entendo a nossa arte dessa forma. Sim. Nossa arte vem de outros lugares, de outras referências, de outras energias. Eu acredito totalmente que um plano espiritual está agindo na mesma intensidade do que a gente está falando, fazendo. Eu acredito nos sinais do universo. Gente, se entender como instrumento. É assim. Muda também como, por exemplo, a gente vê outras pessoas abordarem a gente. E pra mim muda até a forma de tu tratar com responsabilidade do teu talento. Com certeza. Porque se eu estou fazendo aquilo, não é pra ganhar mais dinheiro, não é pra crescer, não é pra passar em um monte de edital que a gente já falou aqui. Pra mim é porque eu estou sendo instrumento para uma ancestralidade a qual eu tenho compromisso e respeito. Então eu nunca entro numa coisa que pra mim não tem um valor ali. Eu nunca entro. Que eu sei que que a minha arte vai ser diminuída ou então distorcida, porque eu tenho a responsabilidade de que eu estou ali pra ser leal
ao meu processo e ao processo de outras pessoas também que se sentem representadas por mim ou que eu tenho o compromisso de representar. Pra mim. É o que todo mundo deveria ter, porque a gente vê, por exemplo, pessoas aí que estão influenciando, né? Que são ditos influenciadores que não pensam nisso. E tem gente aí que poderia estar abrindo uma voz e usando do espaço que tem para uma pauta que até ele sabe ou até ele já viveu, mas se deixam levar por vários outros motivos. A galera tá se deixando levar muito fácil por brilhos pequenos, então, tipo, se perdendo muito fácil nisso aí de... O propósito era esse, mas acabou já indo para um outro lado que visava algumas outras coisas que antes não era o ponto e não deveria nunca ser o ponto. E eu penso assim também que ao mesmo tempo tem muita gente com voz que tem consciência disso, que não está tendo espaço, não está tendo oportunidade. E ao mesmo tempo não sabe como usar essa voz, né? Sim. Então eu fico triste também com isso. E eu acho que tá fazendo isso hoje é justamente para mostrar a luz para essas vozes, para esses talentos. Porque eu sei que existe muita gente que quer ter uma percepção visual do seu trabalho, que quer entender como se projetar. Quer participar, porque às vezes parece que é bobagem, mas até ser convidado por um videocast como esse aqui. Tem artista que nunca viveu essa experiência. Com certeza. Contando uma coisa curiosa pra vocês, tem um menino do Islã, Gabriel Choque. E eu fui me apresentar com ele. Preto reluzente. Isso, na Berest, né? Lá na Berest. E ele falou assim, Débora, como é isso aqui? Eu nunca fui chamada pra uma festa, eu nunca participei de um negócio assim, gente. Eu fiquei, o que, Gabriel? Tu nunca veio numa festa assim? Tu não... Aí ele, não sei nem como me comportar. E ele ficava olhando assim. E foi muito massa que tenha sido eu, a pessoa que tava ali do lado dele nesse dia. Sim. E eu vi o brilho no olho dele, tipo Sim. assim, eu sou artista, eu tô sendo chamada. Claro. E aí, eu fiquei muito feliz. Beijo, Gabriel, te amo. Beijo, sim. O Choque, ele é incrível. Sim, ele é incrível, tem uma letra super potente também. A gente no IEMA! Foi incrível pra mim também estar lá fotografando vocês, porque o meu trabalho é isso, sabe? O meu trabalho é projetar o trabalho de outras pessoas, mostrar a melhor perspectiva do trabalho de vocês, sabe? E eu acho que é muito importante que tu tenha essa consciência, porque a gente não pertence à mesma bolha, né? Claro. A expressão que eu estou usando. Mas eu acho muito massa que tu tenha considerado me convidar para este momento. Total. Porque faz parte total, assim, prova de que tua consciência ela está se alargando, né? Ela tá considerando que seja importante perceber outros universos. Certeza. E aí, aquilo que vocês falaram dos editais e do espaço, né? De como eu me via com isso. Eu percebo que às vezes as pessoas, os produtores, aqui eu posso falar daqui de São Luís porque é os que eu tenho contato. Claro. Eles dão mais espaço para corpos negros e masculinos audiovisualmente do que para mulheres. Eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir gravar coisas porque ninguém me convida e as pessoas que eu já tentei contato para fazer sempre adiam ou dizem que não tem como marcar. E aí vamos fazer. E foi aí, isso que eu falei pro Matheus. E aí, às vezes, as pessoas acham que eu não tô querendo fazer, mas claro. não é que eu não tô querendo fazer, é porque ainda não deu certo. Sim. E nisso também tem machismo. Quando vem do começo, né? Começar não é fácil. Começar não é fácil. Construir coisas, né? Porque, na verdade, Sim. o que a gente quer é construir coisas, laços mais profundos. Coisas a longo prazo, né? E eu sinto também essa dificuldade de construir coisas assim aqui. Por isso que eu fiquei muito feliz com os convites que eu recebi nos 3 clipes, tanto da Regiane como do Jonas e da Jéssica, quando me convidaram tanto pro clipe do Marco Gabriel quanto pro da Imo Paixão. Colapso. Eu fiz muita na música Colapso. Eu fiquei muito feliz porque era uma oportunidade de eu estar mais uma vez mostrando um trabalho audiovisual e a minha letra. Eu acho que porque tu sentiu isso, né? A galera que te conheceu, que não conhecia antes. Eu senti total a diferença também no clipe de Chato. A tua presença já estava mais forte, mais direta, mais... Sim. Entendeu? E é sobre isso, a gente vai absorvendo porque
É que nem quando a gente tava ali antes se arrumando, falando sobre maquiagem. A gente vai começando e vai fazendo, e aí com o tempo, tudo com o tempo, foi o que eu falei, tudo com o tempo Fica vai melhor. dando uma composição melhor. E aí, esse negócio que eu tava falando da dificuldade, aí às vezes é que nem o Jeff falou mesmo no começo, a gente tem que ser produtor, a gente tem que ser social media, a gente tem que ser o artista, O agente. e a pessoa sozinha que a gente é, sem o artista, nossa, gente, A empresa é um artista processo. é muito grande. É muita burocracia, são muitas camadas. Sim, E outra coisa que tu pontuou também, voltando aos editais, é também a falta, e nisso eu vejo que é tipo muito grande mesmo, de informação sobre existir o edital, sobre como fazer para participar desse edital, como escrever, como apresentar essa ideia, porque a gente não é educado sobre isso também e eles não querem. Com certeza. Quem tem esse poder domina ele e quer fechar ele muito bem, porque às vezes não se entende como algo plural. Eu acho muito legal que a Nanda Preta, não sei se vocês conhecem, ela começou a fazer lives, inclusive, pra ajudar a galera que não consegue decifrar, né, esses processos Porque de são edital. coisas bem... Sim. burocracia, E nem todo artista nem preto todo artista- consegue, nem todo artista... Sim, eu vou racializar, eu vou generificar. É a As tua pessoas vivência, LGBT, as isso. pessoas negras, são as que menos têm acesso a conseguir entender aqueles textos, a entender os processos, a saber os lugares onde você precisa levar os documentos. E às vezes as pessoas acham que essas pessoas não querem criar conteúdo, não querem estar nos processos, ou não querem estar no teatro, na praça, Porque aí trabalhando e mostrando o seu trabalho. É porque as pessoas não conseguem acessar mesmo a essas informações. Porque, por exemplo, a gente já falou do edital, aí eu sei que eu tô gravando e eu sei que isso aqui pode repercutir em qualquer momento. Então eu já penso assim, a galera pode muito bem, alguém do governo responder assim, o edital tá lá pra todo mundo, não faz diferença de nada, tá todo mundo aqui na mesma bolha. Só que não tá, porque tem gente que não sabe escrever isso, não sabe pontuar isso e não sabe nem da existência disso. Então não está para Porque é todo difícil, mundo. eu tô usando o computador o tempo todo. Aí, Já tem isso, o meio, né, de O fazer, meio. nem todo mundo tem um celular que a internet sim, o celular, pra acessar os porque precisa processos. salvar um monte de documento, enviar um monte de documento, fazer portfólio, não sei o quê. Eu consigo fazer, mas até pra eu ir atrás é muita coisa, é muito link, é muita coisa. Entendeu? Então realmente não é fácil não. Entendeu? E é que massa que tem pessoas também que já estão se disponibilizando profissionalmente para fazer isso, para dar esse suporte. O Aslan, ele passou no edital de lives, a gente produziu a live dele aqui, e aí quem escreveu ele foi a Ellen. A Ellen já tem uma produtora que trabalha exatamente com isso. Então, que bom que tem esses lugares para já dar essa luz, mas ainda assim, não precisa ter essas informações. Sim. Entendeu? E facilitar, eu acho, essas burocracias, eu não sei, são muitas coisas assim que a gente pensa, e eu, pensando com a minha perspectiva, é uma perspectiva muito rasa. Imagina as pessoas realmente que têm menos acesso a essas informações, tipo, chega a ser impossível para elas executarem esse tipo de coisa, né? Momentos, mais um momento daqueles, tipo, risos de... Eu não consegui me inscrever, assim, principalmente por isso, porque eu não estava com computador, estava dividindo o computador e aí era muita loucura. E porque a gente não tem também como parar unicamente por isso. A gente está fazendo nossos corres de vida que pagam e ainda nem é a certeza de você ser aceito. Então, tipo, você tem que lidar ali com o seu tempo de uma maneira muito doida. Tu tem algum ponto que tu quer, Que tu acha que precisa falar ainda? uma mensagem que tu quer passar, um texto que tu quer ler? Eu quero ler o texto. Sim. Por favor. Mas antes de ler o texto, Tá. eu quero que tu fale, nesse pensamento a longo prazo, quais são os teus projetos, pensamentos a curto e a longo prazo? Então, eu tô com muita vontade de me sentir mais produtora. Porque ao mesmo tempo que eu percebo que existe o problema, eu também não posso ficar esperando que alguém vai resolver por mim, porque Com certeza. ninguém vai. E eu tô muito a fim de investir mais, tanto investir a minha energia, a minha disponibilidade física e intelectual para entender os processos, para me inscrever em mais editais e para montar coisas minhas. Como tu filmar começou a e falar que tal. estava indo buscando atrás essas Sim. pessoas, esses produtores. Mas agora o meu Eu momento quero é de saber passar mais a filmar. depois. Tá. O meu momento é de
filmar mesmo, entendeu? De procurar amigos que... Documentar isso também, isso. né? Dessa forma. Pra conseguir me sentir mais dentro da cena. Claro. Eu comecei a perceber que eu tava fazendo trabalhos, não que seja ruim, mas a convite de outras pessoas. Mas eu quero agora me sentir mais numa posição de autonomia, de jogar na cena coisas minhas. Claro. De sentir que eu quero... Reverberar, mas e Sim. outras pessoas te escutarem de fora, a internet tá aí De muito poder pra me isso. inscrever ou de me lançar pra ir em lugares que as pessoas paguem pra me ver. Ou que simplesmente que elas vão estejam nesse processo pra me ver. E não pra ver a banda tal que Débora vai fazer uma participação, que Débora Poeta vai estar. Entendeu? Entendi. Me sentir mais potente pra fazer isso. Pra me apresentar nos lugares. Criar uma carreira, a Criar gata vai uma se carreira. lançar. E ela já se lançou. Um outro e sonho tipo, meu cuidar agora disso. pra esse ano é começar um slam interescolar. Que foda. Liderar um slam interescolar. Me chama pra Que fotografar. eu. Que bom. Que eu vá estar lá pra mostrar pras meninas e pros meninos da escola, menines, que eles podem escrever, que eles são potentes, que a escrita deles tem um valor, Claro. mesmo que não seja. Mesmo que não pareça, né, dentro dos moldes escolar tradicionais, mas que a escrita deles é potente, tem valor, porque tem muito jovem fazendo slam, tem muito, fazendo slam não, perdão, fazendo poesia, slam é um movimento. Tem muito jovem querendo a oportunidade de batalhar no slam, mas acha que, mas não sabe, às vezes tá que nem eu tava no começo que eu comentei, escrevendo coisas extremamente maravilhosas, mas perdido do que sim, mas isso aqui serve pra quê? O que eu faço com isso aqui, né? Que eu sei Sim. fazer de melhor. Às vezes não sabe o que faz com aquilo, entende? E vai sair um livro, agora se der certo esse ano, que é uma antologia e tem poesias minhas nesse livro. Ele vai ser lançado, vai ser no teatro e eu tô muito feliz. E esse Nesse ponto... ano de 2021. Sim. Esse ponto que tu fala da escrita, por mais que, tipo, vendo isso desse projeto na escola, por mais que não seja o ponto que toque a pessoa, o movimento ou algo como ir para uma batalha, etc., mas que perpetue, por exemplo, novos escritores brasileiros, Exatamente. de poeta, Sim, de ficção. exatamente. Não, gente, não é só fora, voltando lá até aquela pauta, não é só Estados Unidos, não é só Europa que faz contos fictícios, tem muitos artistas escrevendo Sim. livros maravilhosos Sim. aqui. Claro. Se permitam escutar, ler artistas do Brasil. Tem amigos meus que já lançaram 2 livros. Minha prima já lançou um livro de poesia, achei isso A minha tudo. irmã também. E é muito legal, porque não é uma cena que um pouquinho atrás eu imaginava, até dentro da minha família ter uma pessoa que fosse lançar um livro de poesia, então, tipo, isso é muito legal. Tem um amigo meu que estudou comigo no ensino médio, que acho que ele já tá indo no 2º livro. E que bom pra ele. E esse ponto da escrita muda muito. Total. Você pode ser um compositor, né? Se tiver atrelado à música também. Sim. Enfim. É isso. A gente quer agradecer muito mais uma vez a tua presença. É uma honra, é um privilégio ouvir a E tua vamos voz, ouvir agora, o seu mais poder. ainda. E pra encerrar, a gente quer ouvir o que você preparou pra esse momento. Eu queria primeiro agradecer de novo, né? Claro. Esse momento é todo teu. Estarmos aqui juntos. Fiquei muito feliz, adorei nossa conversa. E espero que a gente possa fazer aí, né? Trabalho juntos. Muitos. Eu fiquei muito feliz sabendo que tu tá querendo se lançar aí nesse ponto. Eu fiquei muito feliz. Porque a gente também, dentro vai do. conversar aí Dentro do. Só um ponto, galera. Dentro do projeto que a gente tá fazendo, algo que a gente entendeu e que quer fazer é ajudar outros artistas a reverberarem, porque a gente sabe que se a cena crescer, a gente cresce muito mais dentro dela. E o nosso trabalho enquanto produtor é esse, né? De botar o visual dentro dessas artes, dentro do trabalho dessas outras pessoas. Semana eu conversei com várias pessoas assim, e eles falam que sentem essa dificuldade de ter essa expansão visual dentro dos corres. Mas, enfim, fica à vontade, senão a gente vai começar a conversar mais. Vamos gravar outro podcast. Próxima temporada, peçam Debs Poeta, que a gente traz ela de novo, hein? Posso? Pode. Deve. Vírus bombom fome.
Lá vem mais um subindo no busão, ô motora, dá uma força aí pro teu irmão pra ajudar a fazer o feijão. Numa mesma avenida, não somou nem 10 minutos, já subiu e desceu 3. É balinha, é cocada, tem vez que é amendoim. Ô gente, quem puder me ajudar, 5, 10, 20 centavos, que não for lhe fazer falta na minha casa, já alimenta as 3 crias. Se eu consigo voltar antes das 8 e encontrar elas acordadas com a Cecília. Tô começando agora, já tenho 5 no bolso, tá faltando só mais 3. Pra eu comprar mais um pacote de balinha no mercado, custa 8 e eu juro que por mim eu não queria estar aqui pedindo nada pra vocês. Fome, bombom, vírus. Lá vem mais um. Agora toda hora essa história, esse povo vendendo bombom em ônibus, faz é cansar a gente. Eu mesmo não acho certo. Deviam era proibir. Não paga passagem, atrapalha a viagem, passando esses bombom que um monte de gente pegou. Acho um perigo, viro a cara, não olha, eu finge que nem é comigo. Fome, vírus, bombom. Lá vou descendo de mais um. Oh meu Deus, daqui a pouco é 6 da tarde. Se eu não volto com o aluguel, Dona Francisca me expulsa. E eu não quero pensar na ideia. Com 3 crianças sem ter um dia. Ainda ando até as 9. Se eu vender mais um pacote, é mais um mês onde dormir. Nossa, É a sua obra. perdi até as palavras. Com isso a gente termina o programa de hoje. Sigam essa deusa em todas as redes sociais, Que vai estar aqui. que vai estar aqui, ó, em algum lugar dessa tela. E é isso, até a próxima. Muito obrigada por ter escutado a gente. Ai, foi tudo. Obrigado por você. Vou voltar que a casa é linda. Sim!